sou Enio Búfalo, nome simples, duas palavras. Nasci em 9 de dezembro de 1941, exatamente no dia que os japoneses estavam bombardeando Pearl Harbor na Segunda Grande Guerra Mundial. Eu nasci de uma família relativamente pobre, mas nunca passei necessidade. Eu tenho um irmão, 2 anos mais novo. Na nossa infância, nós tínhamos o suficiente para viver sem dificuldades, mas morávamos num quarto só, num quarto que seria como se fosse hoje um cortiço, mas era um cortiço de familiares. Nós morávamos com os meus avós e as minhas tias, uma tia e um tio. Uma família muito organizada, sem traumas. E nunca, como eu disse, nunca faltou nada, mas não tinha nada de luxo. Para vocês terem uma ideia, estudei em colégio do Estado, tanto o primário, quanto o ginásio, quanto o científico, sempre em colégio do Estado, que na época eram os melhores, diferentemente do que é hoje. Os colégios do Estado eram ótimos. Com 1 ano de cursinho, junto do terceiro científico, eu tinha o dilema de escolher o que eu ia fazer. E, na realidade, eu não tinha definido. Não me passava pela cabeça ser médico. No entanto, eu tinha um tio materno, o único médico da família, de um extraordinário prestígio profissional. Era um neurologista, Dr. Otávio Leme, professor de neurologia da Escola Paulista de Medicina, que era o indivíduo mais bem-sucedido da família. Então, todos nós respeitávamos muito esse tio, mas não me passava pela cabeça fazer medicina. E eu resolvi fazer um teste psicotécnico, da minha livre e espontânea vontade. Fiz, e esse teste acusou medicina e história. Como história eu não via a possibilidade de progredir, eu resolvi fazer medicina. E fiz o vestibular na Escola Paulista, por influência do meu tio, que era professor aqui da escola. Durante o meu cursinho, surgiu a notícia que talvez o concurso vestibular da Escola Paulista fosse fraudado. Eu fui conversar com o meu tio, ele falou, tira isso da cabeça, trata de estudar, não vai atrás dessa história. Tá bom. Me matriculei no vestibular e uma curiosidade, no dia que nós nos apresentamos para fazer o vestibular, o diretor da escola, Dr. Marcos Lindenberg, interrompeu, falou que o concurso havia sido cancelado por quebra de sigilo das provas. Então, o exame foi anulado e foi convocado um outro vestibular. E essa foi a sorte de eu ter entrado em medicina, porque nunca eu teria entrado, porque das 60 vagas que tinha na época, haviam sido vendidas 64 provas. Com essa oportunidade, que foi casual, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular e entrar na Escola Paulista de Medicina. E daí começou minha história profissional, familiar e tudo que aconteceu na minha vida. A Escola Paulista de Medicina é um marco na minha vida. Eu estou aposentado, mas até hoje eu sonho com coisas que aconteceram durante a minha vida na Escola Paulista de Medicina. Eu abracei com toda a força. Fiz um curso muito eficiente, de muita dedicação e, paralelamente, um curso esportivo, uma atividade esportiva que nunca me abandonou. Eu já era um jogador de futebol de salão, de nível de primeira divisão, e também tive a facilidade de fazer muitos amigos na atlética da Escola Paulista. Durante os meus 6 anos, eu conciliei a atividade esportiva, que era muito intensa, com a atividade de aprendizado na escola. Lá pelo 2º, 3º ano, eu perguntei para o meu tio, que era neurologista,
se eu ia fazer neurologia. Ele falou, não faça neurologia porque eu não consigo resolver quase nada. Você vai fazer neurocirurgia. E eu vou te apresentar o meu colega de turma, Dr. Aloysio de Matos Pimenta, que é um neurocirurgião. E eu fui falar com o Dr. Aloysio de Matos Pimenta, um homem sisudo, muito bravo, que falou, olha, é muito cedo para você começar nisso. Você tem que aprender duas coisas, equilíbrio ácido básico e alemão. Eu decidi que eu não ia aprender alemão, mas eu fui aprender equilíbrio ácido básico. Na época, quem dominava esse assunto era o Dr. Sérgio Paladino, que trabalhava na equipe do professor Hugo Filipposi, que começou a cirurgia com extracorpóreo em toda a América Latina. E comecei a estagiar com o Dr. Sérgio Paladino e comecei a me interessar por metabolismo cirúrgico. Mas tentava aí acompanhar alguma coisa do Dr. Hugo Filipposi, que era professor, um cirurgião cardíaco extraordinário, de muito respeito. Para vocês terem uma ideia, nessa época, 62, 63, não se fazia uma cirurgia cardíaca que alguém não passasse pelo Dr. Hugo para ouvir a opinião. Só que em um determinado ponto, o Dr. Hugo falou, mas escuta, você está na escola, por que você não vai falar com o Galute, que é o professor de lá da escola? Porque o serviço do Dr. Hugo era um serviço privado fora da Escola Paulista. E me apresentou para o professor Costabile Galute, que era o chefe da disciplina de tórax da Escola Paulista e que foi uma bênção na minha vida. O professor Costabile Galute me abraçou como se fosse um filho e me deu todas as oportunidades. Já a partir do terceiro ano, eu já estava inserido nas atividades da cirurgia cardíaca, que era incipiente, para vocês terem uma ideia. A primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea feita no Hospital São Paulo foi em 1960. E foi o ano que eu entrei para fazer medicina. Então eu peguei a coisa desde o início. E o professor Galute deu todas as oportunidades, certo? E oportunidade muito maior do que a maioria dos estudantes. Eu tive muito apoio na época do Dr. Vicente Forte, que era 4, 5 anos mais velho que eu, já era recém-formado e tinha decidido fazer cirurgia cardíaca. Então o Dr. Vicente e o Dr. Galute me introduziram na cirurgia cardíaca e eu creio que eu correspondi, porque fui ganhando cada vez mais posições nessa especialidade. Foi uma época áurea, O professor Galute era um aglutinador, uma ética extraordinária e uma cultura imensa. Nesse período surgiram vários estudantes que se agruparam em torno da figura do professor Galute. Todos esses indivíduos deram certo na vida, tanto na vida profissional quanto na vida universitária. Eu vou citar só alguns nomes, seguramente eu vou esquecer muitos, mas eu cito o Dr. José Carlos Silva de Andrade, já falecido, o Dr. Boris Baroni, que evoluiu para a gastrocirurgia, o Dr. Paulo Pontes, que foi titular de otorrino, professor titular de otorrino, e muitos outros, como José Ernesto Sutti, Moacir Godoy, Gilberto Vieira, Rui, o Caio Oriemo, o Sérgio Schettini, o Zé Luiz Martins, Fausto e muitos outros que tiveram sucesso extraordinário. O professor Galute foi uma árvore frondosa que abrigou todos esses talentos em formação. Continuando a minha vida, eu me formei em 1965 e optei por fazer residência. Na época, a residência não era concorrida. Para vocês terem uma ideia, nesse ano tinha 12 vagas, só 11 candidatos se apresentaram. E eu comecei a fazer residência em cirurgia cardíaca com dedicação integral, participando de tudo, pré, pós-operatório, cuidados intensivos. Na época não tinha UTI, tinha o que se chamava centro de recuperação e
eu revezava com o Dr. Vicente Forte, cada um dava um dia de plantão, de tal maneira que era plantão dia sim, dia não, plantão dia sim, dia não. Com muito sacrifício da minha família, porque em 1965, quando eu me formei, na sequência eu me casei. E os primeiros 2 anos da minha vida foram morar com a minha sogra, porque a minha esposa ficava muito sozinha. Então, para que não houvesse esse desconforto, eu mudei e fiquei num quarto da casa da minha sogra. Mas foram anos de muito aprendizado. A cirurgia cardíaca nascente, a gente participando de tudo, de congressos, etc. Foi uma época que deu a base para a gente ganhar alguma projeção nos anos subsequentes. Ao longo dessa caminhada, com atividade exclusivamente no Hospital São Paulo, vocês perguntam, bom, como é que ia subsistir trabalhando no Hospital São Paulo, sem ser contratado, sem ser docente? A maneira que o professor Gallucci encontrou foi nos deixar, ajudá-lo em cirurgia, que na época ele fazia bastante cirurgia de tireoide, de estômago, de cirurgia vascular, e nos dar uma remuneração por ser seus assistentes. Isso permitiu que a gente ficasse tempo integral no Hospital São Paulo. E daí foi uma história de conquistas sucessivas. Em 1973, eu fiz o meu concurso de doutorado, fui muito bem sucedido no doutorado. Na sequência, em 76, como estava proibido as universidades, as escolas federais fazerem livre docência, eu fiz livre docência na Universidade de Mogi das Cruzes. E como eu não queria fazer essa livre docência, o professor Gallucci me ajudou muito. Ele praticamente me fez todos os pontos de cirurgia torácica para que eu pudesse fazer esse concurso. Fiz o concurso, fui aprovado e pouco tempo depois, já ainda muito jovem, fiz o concurso de professor titular em 1979, como candidato único. Logo na sequência desse concurso de professor titular, nós atingimos cargos administrativos no departamento de cirurgia, na chefia da disciplina e muitos outros cargos acadêmicos da Escola Paulista, que então não era universidade. Ao longo do trajeto profissional, nós conseguimos, sem falsa modéstia, destaque na cirurgia cardíaca por uma intensa produção científica, apoiados por um grupo de pessoas que permitiram esse progresso. Mais adiante, um pouco mais na frente, tá certo? A gente ganhou posição de destaque sendo presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, primeiro presidente da Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e muitos outros cargos administrativos. Nessa altura, a Escola Paulista de Medicina, no capítulo de cirurgia cardíaca, era destaque no cenário nacional. Isto permitiu que se desse voos mais altos, projetando a escola em nível internacional. Alguns projetos desenvolvidos aí no Hospital São Paulo foram de destaque internacional. O primeiro deles foi a possibilidade de fazer cirurgia de pontes de safena com o coração batendo, que na época era considerada assim uma coisa praticamente impossível. Eu ouvia comentários assim, isso é mais ou menos como trocar o pneu de um carro andando, etc. Não fica uma cirurgia de boa qualidade. E foi uma luta muito grande para que a gente conseguisse se impor no cenário nacional e internacional como uma contribuição de destaque na cirurgia cardíaca internacional. Esse destaque teve, essa colaboração teve um destaque como sendo o segundo trabalho, isso reconhecido pela Academia Nacional de Ciências, o segundo trabalho brasileiro mais citado na área médica
na literatura internacional. O número de citações foi muito grande. E essa contribuição foi reconhecida com uma homenagem no ano de 2008, num Congresso Mundial de Cirurgia Cardiovascular, realizado na ilha de Kos, na Grécia, em que nos homenagearam com um tijolo que fez parte de uma estátua de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. E a ilha de Kos foi escolhida por esse motivo. Isso foi o coroamento dessa contribuição no campo da cirurgia cardíaca sem circulação extracorpórea. A escola e um grupo novo de assistentes, que nessa época era um grupo florescente, Dr. João Nelson, Dr. Carlos Teles, Dr. José Honório, Dr. Walter e muitos outros, vinham estagiar conosco e colaboravam na produção científica. Logo em seguida veio uma contribuição pioneira, que foi o tratamento dos aneurismas de aorta por stents, uma cirurgia menos invasiva, feita por via endovascular. A escola foi pioneira nisso, tanto que, num programa da BBC de Londres, chamava Tomorrow World, o mundo de amanhã, eles mandaram uma equipe inteira da BBC para filmar uma cirurgia que nós fizemos aí no Hospital São Paulo, de colocação de um stent no aneurisma de aorta. Isso, na época, era até desacreditado. Hoje é uma verdadeira revolução na cirurgia vascular. Hoje a cirurgia vascular é antes e depois dos tratamentos endovasculares. Mais recentemente, a contribuição na colocação de válvulas por catéter em determinadas doenças do coração, como, por exemplo, a estenose aórtica. Foi desenvolvido um método de implantar uma válvula através do ápice do coração ou através da virilha para tratar essa estenose aórtica, um procedimento menos invasivo que hoje é a menina dos olhos de todos os congressos internacionais. Nós começamos esses procedimentos com apenas 1 ano de defasagem do que se fazia no exterior, especialmente na Alemanha, no Canadá e nos Estados Unidos. Mais do que isso, nós fizemos essa prótese aqui no Brasil para viabilizar a aplicação desse conceito. Entramos em parceria com a Braille Biomédica de Rio Preto, fizemos essa prótese e conseguimos viabilizar isso para doentes do Sistema Único de Saúde. Hoje esse é um processo amplamente reconhecido, é uma revolução da cardiologia e é um assunto já estabelecido. Isso, quem desenvolveu esses projetos, na realidade, foram nossos assistentes, especialmente o Dr. José Honório Palma, e com o nosso apoio, e abrindo as portas para que se mostrasse esses resultados maravilhosos. Paralelamente a essa vida profissional, eu tive uma vida de esporte muito marcante. Eu joguei futebol de salão, inicialmente em clube de bairro, depois ganhamos um campeonato da Gazeta Esportiva como clube de bairros, fui contratado pelo Esporte Clube Banespa, passei a jogar na primeira divisão no Esporte Clube Banespa, que na época era um dos melhores times de futebol de salão, e no ano de 1963 nós fomos considerados o melhor jogador de futebol de salão do ano, que era um concurso que a Gazeta Esportiva fazia anualmente, consultando todos os cronistas esportivos. Mas teve uma particularidade muito especial. A minha eleição para futebolista de salão do ano foi por unanimidade. Todos os repórteres votaram no nosso nome. E só mais 2 conseguiram unanimidade nesse ano, que foi o Pelé no futebol de campo e a Maria Esther Bueno, que tinha ganho o torneio de tênis de Wimbledon. Então, essa foi uma marca muito importante, porque naquele ano nós ganhamos tudo que nós disputamos. Tanto o Campeonato Paulista, na época não existia Campeonato Brasileiro, era Rio-São Paulo, e o Campeonato da FUP, da Federação Universitária Paulista de Esportes.
E conseguimos também, em 1965, na minha formatura, na despedida, nós conseguimos ganhar uma Pauli-Poli que fazia muitos anos que a gente não ganhava. E a decisão foi no último jogo, foi um jogo de futebol de salão, que nós conseguimos ganhar da Politécnica e ganhamos no cômputo geral essa Pauli-Poli. Então foram marcos importantes. Como logo depois da formatura eu comecei a fazer a residência, eu abandonei o futebol e abandonei de tudo. Quer dizer, parei com tudo, porque não seria viável conciliar as duas coisas. E a minha vida esportiva terminou quando eu entrei para a residência e abracei em tempo integral a especialidade. Ao longo da vida profissional, nós trabalhamos muito. Chegamos a fazer 8 cirurgias cardíacas num dia. E na época de infarto agudo, em que a maioria desses casos iam para cirurgia, nós trabalhávamos na antiga Unicor, no Hospital do Coração, e era um trabalho de equipe. Foi nessa época que nós construímos uma equipe que dura até hoje. Um orgulho que eu tenho é ter feito uma equipe que hoje são pessoas muito competentes, são professores, todos eles são professores e trabalham comigo até hoje, me superando. Eu reconheço que alguns deles nos superaram em conhecimento e em técnica. Esse é um motivo de orgulho, porque eu posso me aposentar e a vida continua sem nenhum trauma, eu consegui transmitir alguma coisa. E mais do que transmitir aspectos técnicos, eu transmiti ética. Pois então, ao longo desse período nós trabalhamos bastante, muito, trabalho de equipe. Cirurgia cardíaca, você dizer que você faz isso, faz aquilo, é muito pretensioso. Você precisa ter o mérito de construir uma equipe competente, selecionar as pessoas que trabalham com você. E esse mérito eu acho que eu tive. Para você ter uma ideia, a gente contabiliza tudo que a gente faz. Eu tenho tudo registrado, os procedimentos. Recentemente, nós completamos 46 mil cirurgias cardíacas realizadas pela equipe. Muitas delas por mim mesmo e as outras tantas sob minha responsabilidade, realizado pela equipe. Trabalhando em vários hospitais. Sempre o núcleo foi o Hospital São Paulo. Sempre foi a nossa casa. Os uniformes que a gente vestia eram uniforme do Hospital São Paulo. E uma coisa que perdeu um pouco ultimamente é a identificação do médico com o hospital e com a Escola Paulista. Eu não vestia outro avental a não ser avental do Hospital São Paulo e da Escola Paulista. Era muito identificado com isso. O Enio da Escola Paulista, o Enio do Hospital São Paulo. Onde que o Enio opera? No Hospital São Paulo, etc. Isso ficou muito identificado. Eu acho que perdeu um pouquinho a identidade. Eu acho que isso perdeu um pouco. Mas essas 46 mil cirurgias é um trabalho de equipe. E continua. Eu me aposentei há 7 anos, 6 anos eu me aposentei, e continuo trabalhando, não com a mesma intensidade, tá certo? Eu me afastei aí do Hospital São Paulo, estou apenas da iniciativa privada. Na atualidade, eu abdiquei de participar das atividades na Escola Paulista, até para não atrapalhar o desenvolvimento dessa nova geração, mas continuo trabalhando. Toda manhã eu passo visita com residentes lá no HCOR, opero, e depois à tarde eu venho para o consultório, onde eu atendo de segunda a quinta. Sexta-feira à tarde é o dia da minha vadiagem, que eu reservo para me cuidar, para fazer coisas que eu preciso fazer. É uma atividade que me agrada muito, não tem nenhum sacrifício em fazer o que eu estou fazendo. Hoje, da atividade cirúrgica da equipe, que são 3, 4 cirurgias por dia em outros hospitais, eu faço apenas uma cirurgia por dia, toda manhã, e depois venho aqui para o consultório.
E me é muito agradável o contato com os residentes, porque, de uma certa forma, continua a vida acadêmica. Já por 8 anos seguidos, sem falha, eu fui eleito paraninfo das turmas de residentes de cardiologia do Hospital do Coração. Então, para vocês terem uma ideia, o envolvimento da minha pessoa com eles e deles comigo. Quer dizer, eu transferi para um hospital privado a minha vida acadêmica. Bom, feito esse histórico, que seguramente é muito pouco perto de alegrias, de decepções, de tristezas ao longo de toda essa vida, o saldo é muito positivo. O saldo é muito positivo. Eu tive apoio familiar muito grande para conseguir tudo isso. Vocês imaginem para fazer isso sem uma estrutura familiar de sustento, né? O meu pai era um corretor de algodão, abnegado pelo trabalho. Nunca me lembro dele ter tirado férias, nunca me lembro dele ter viajado. Acho que ele nunca saiu de São Paulo, nascido em Piracicaba, no interior, certo? E foi um abnegado pelo trabalho, muito bem sucedido. A minha mãe, uma senhora que logo no começo da vida precisou costurar para fora, para casas de moda, porque era costureira em casa e ajudava na subsistência da família, mas logo depois conseguiu superar isso, meu pai conseguiu se firmar, e ela passou a ter uma vida bastante razoável, viajou bastante até a sua morte, e foi uma excelente mãe, Eu tenho um irmão, um único irmão, que é meu parceiro até hoje. Felizmente, nós temos uma amizade muito forte, jantamos sexta e sábado regularmente, há muitos anos, viajamos juntos, certo? É praticamente uma família só. E a gente mora um perto do outro, dá para ir a pé de uma casa para outra. O meu irmão é 3 anos mais novo que eu, certo? Ele é um empresário e administrou coisas do meu pai muito bem sucedido e cuida das minhas coisas também, porque a minha aptidão para comércio é zero. Eu tenho uma filha, tive 2 filhos, a Mônica, a primeira, nascida em 1967, ainda quando eu era residente, e 1 ano depois nasceu o Marcelo, com síndrome de Down. O meu filho nasceu com síndrome de Down. Foi um impacto terrível quando eu soube que ele tinha síndrome de Down. E praticamente desmontou, porque você sempre espera ter um filho para ser um herói, para ser um governador, um presidente, e de repente tem um filho de síndrome de Down. Eu tive muito apoio no início do Dr. Clemente, da dona Jo Clemente, da PAI, né, que nos apoiaram. E logo eu percebi que foi um presente que eu ganhei na minha vida. O Marcelo foi um anjinho que puseram no nosso colo para a gente cuidar. Um ser iluminado, tá certo? Meu amigo, mas nasceu com problemas de saúde. E nasceu com estenose de uretra posterior, logo evoluiu para insuficiência renal, e daí foi praticamente uma operação por ano, sempre muito doentinho, a nossa vida de sobressalto. Até que, aos 13 anos, apareceu a oportunidade de um transplante de rim. Ele fez um transplante de rim no Hospital das Clínicas e foi bem sucedido, com doação de cadáver. Durou muitos anos. Depois eu vou contar o desfecho. Mas tem um fator peculiar. Na época, não existia transplante de rim aqui no Hospital São Paulo. Havia havido uma experiência única, muito mal sucedida, e não tinha. Ele teve que fazer esse transplante no Hospital das Clínicas. O professor Oswaldo Ramos, que era o chefe da nefrologia, não aceitou isso e falou: nós temos que ter transplante de rim no Hospital São Paulo.
e indicou o Dr. José Osmar Medina Pestana para fazer estágio no Hospital das Clínicas com o Dr. Emil Sabaga. O Dr. Emil fez o estágio, voltou para o Hospital São Paulo e fez esse milagre de ter um centro transplantador de rim que é reconhecido mundialmente. O Hospital do Rim é o campeão mundial de transplantes de rim, reconhecido internacionalmente. A gênese do Dr. Medina foi essa. Foi uma decisão de vergonha do Dr. Oswaldo Ramos de não conseguir fazer transplante de rim na Escola Paulista. Então, o Dr. Medina entrou na minha vida dessa maneira e de uma outra, porque minha mãe também, no final da sua vida, já com mais de 70 anos, também precisou fazer um transplante de rim. Só que dessa vez ela já fez o Dr. Medina. E teve a oportunidade de fazer um transplante de rim bem sucedido. Bem sucedido. Então tem essas duas coisas que marcaram muito a minha vida. O Marcelo teve uma complicação tardia da imunossupressão, que foi um tumor cerebral. E aos 36 anos, ele precisou parar a imunossupressão, por causa do tumor cerebral. E parando a imunossupressão, ele rejeitou o rim. Já rejeitou o rim, teve a oportunidade de um segundo transplante, só que nesse segundo transplante ele veio a falecer. E encerrou esse capítulo de uma vida de muito carinho, vida gloriosa. E nós absorvemos muito bem isso, por incrível que pareça. O Marcelo saía comigo, enfim, onde eu ia, ele ia junto. Certo? Então, era um tremendo de um parceiro. Mas vendo o sofrimento dele no fim da vida, sempre de bom humor, a gente acabou aceitando como um desfecho natural. Um desfecho natural. A minha filha demorou para casar. A minha filha se formou em educação física, fazia reabilitação de idosos, chegou a trabalhar junto com o Dr. Jardim, aqui da Escola Paulista, na reabilitação de idosos, mas depois veio o casamento e acabou cuidando das coisas de casa. Minha filha se casou com um médico, o Dr. Sang Shah, que é um obstetra muito bem sucedido. Ele faz especialidade de gravidez de alto risco, faz reprodução para infertilidade, e esse casamento foi muito bem sucedido e nasceu minha neta, que hoje tem 12 anos, na data de hoje. Nós estamos falando em 2019, e é uma mesticinha de coreano com brasileiro. Minha filha é loira, o meu genro é coreano. Então nasceu uma menina muito linda e muito inteligente. Hoje é o que sobrou de continuidade da família, além dos meus sobrinhos por parte de irmão, não é? No capítulo da família, tem uma posição de destaque a minha esposa Elza. Eu a conheci recém entrando para a Faculdade de Medicina, no primeiro ano da Escola Paulista de Medicina, numa festa de fim de ano, num baile do Banespa, onde eu jogava futebol. E a partir daí, a minha vida se entrelaçou com a dela. Nós casamos quando eu me formei, no dia seguinte da minha formatura, e na atualidade são 55 anos de casado, de uma parceria em que ela teve muita participação em tudo que eu consegui. Sempre foi um ponto de equilíbrio, sempre teve muita serenidade e paciência, me perdoando das ausências e de uma dedicação mais ao lar, porque a minha vida profissional roubou muito do meu convívio familiar. A Elza sempre foi um ponto de apoio, muito inteligente, uma inteligência intuitiva, e sempre me chamou para um caminho certo, em todas as dificuldades que eu passei. A Elza era filha de um americano, um engenheiro americano, que veio para o Brasil para construir a Billings, e foi ele que construiu a usina Billings.
E ele casou aqui no Brasil, com uma peculiaridade. Ele casou aos 56 anos e a minha sogra tinha 16. Tinha tudo para dar errado. Ninguém apostaria nada que daria certo esse casamento. E deu. Ele teve 4 filhos, minha esposa um deles, e faleceu aos 92 anos, tendo constituído uma família exemplar e visto todos os seus netos. Eu agradeço muito a Elza pela parceria e pela excelente esposa e mãe que ela foi. Foi um ponto muito importante do meu equilíbrio emocional. Finalmente, estendendo esse reconhecimento à minha família, eu não posso deixar de citar a minha família, que tem o entorno da família sanguínea, que são os funcionários e amigos que trabalham conosco ao longo de todos esses anos. Todos funcionários são muito antigos. Eu não vou citar um por um, porque eu cometeria injustiça, mas eles incluem perfusionistas, anestesistas, as secretárias, instrumentadoras e vários médicos que passaram sob nossa orientação. Eu elejo como símbolo dessa dedicação integral dos funcionários à causa da cirurgia cardíaca a enfermeira Tarsila, que nos acompanhou desde antes da nossa formatura. A Tarsila era uma freira que largou do hábito e nos acompanhou até sua morte recente, com mais de 80 anos. Tarsila representa um grupo de funcionários que eu tenho muito respeito e tenho certeza que eles me respeitam também. Na figura da Tarsila, eu homenageio todas essas pessoas que estiveram comigo ao longo de todos esses anos. Sem dúvida nenhuma, não se consegue fazer uma trajetória sem apoio de pessoas. Os sucessos não são individuais. Se eu tenho algum mérito, é de ter constituído uma equipe de pessoas competentes, fiéis e éticas. Então, esse é um breve histórico da vida. Eu reconheço que, do ponto de vista profissional, a minha função é ensinar compostura, ensinar ética, ensinar com exemplos, não dando aula, com exemplos. Uma atividade diária com os residentes para que eles percebam como a gente valoriza o doente. O doente é uma tremenda oportunidade de a gente praticar humildade e dedicação ao próximo. E entender a medicina como uma das últimas profissões românticas, que é muito agradável. Para concluir, eu tenho que dizer algumas palavras sobre a minha vida, no que eu acredito. Ainda estudante de medicina, eu conheci a filosofia Vedanta, que é uma filosofia indiana. Eu sou de família tradicionalmente católica, mas ainda como estudante eu conheci a filosofia Vedanta e conheci um Swami indiano, que vinha para o Brasil uma vez por ano, em julho, e que me impressionou muito. E fui iniciado, em 1963, e pratico Vedanta até hoje. O que é praticar Vedanta até hoje? Ininterruptamente. Não teve um dia, a partir dessa data que eu fui iniciado, que eu não medito toda manhã, 20 minutos, sobre coisas que ele me ensinou a meditar. É praticamente um exame de consciência diário e uma proposta do que a gente se propõe a fazer durante o dia. Isso foi a coisa mais importante que eu adquiri na minha vida, porque isso é indestrutível. Tudo o resto passa. Mas a possibilidade de acreditar nessa filosofia hindu, alguns chamam de filosofia, outros de religião, tá certo? A diferença praticamente não existe. A Vedanta é uma filosofia religião em que você pratica inegoísmo. A base do princípio é inegoísmo. Então eu tenho meu guru, tenho meu ideal, e hoje é a joia que eu tenho e que eu cultivo. É isso. Eu agradeço muito tudo que aconteceu na minha vida. Claro que teve problemas, teve decepções, faz parte, mas tudo isso faz a gente crescer, não é isso?
inclusive as decepções, as contrariedades, a gente aprende muito mais com isso do que com sucesso. Sucesso estimula a vaidade. E na minha filosofia, o estímulo tem que ser do inegoísmo, de destruir a pessoa que a gente aparenta ser e criar uma pessoa que se perde com a morte, mas deixa exemplos. Eu agradeço muito a oportunidade desse desabafo. As coisas importantes eu acho que eu relatei. Tem muitas outras que foram apêndices ao longo dessa vida. Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Tenho certeza que a gente não passou desapercebido na nossa existência, sempre alguém vai lembrar de alguma coisa. Valeu a dedicação, valeu as pessoas, as amizades que eu fiz ao longo da vida, valeu a família que nós construímos, valeu a profissão, a oportunidade que nós tivemos de, exercendo a profissão, crescer intimamente. Isso é o que valeu.